Oi, oi! Você que me vê por aqui no IGTV, seja bem-vindo ao Terapeuta de Sucesso, seja bem-vindo ao Terapeuta Cast. Eu sou Claudilene Kerber, eu sou terapeuta de casais e de família. E o Terapeuta Cast é um projeto, é um programa especial criado para os terapeutas de sucesso que tem como objetivo receber um convidado a cada quinta-feira a fim de ouvir um pouco da história desse convidado e ouvir as dicas que ele tem para os terapeutas. E hoje é um dia especial para você, meu colega, minha colega, que às vezes para escrever as suas postagens e fica pensando assim, o que eu vou escrever hoje? Sabe quando você fica buscando ideia e não tem ideia, ou até você tem a ideia e não sabe como escrever, porque às vezes falha a criatividade, né? Porque afinal de contas não é fácil a gente ficar escrevendo post todo dia, ou quase todo dia, e criar coisas novas quase todo dia. Exige muita criatividade. Então, para aqueles momentos em que você não sabe o que escrever, sabe que tem método? Você sabia que tem método para isso, meu colega, minha colega? Tem método. Aqueles momentos em que você até tem a sua criatividade, mas faltam as palavras? Pois é, colega, tem método. Quando você não sabe as palavras certas, existe um método para escrever as palavras certas. Existem técnicas para isso, existem truques para isso. E como é que a gente descobre tudo isso, Claudilene? A gente descobre tudo isso com orientação. Tem sido um grande prazer para mim trazer convidados nas últimas quintas-feiras, sabe? Essas últimas semanas, a cada quinta-feira um convidado novo. E um assunto novo, mas sempre voltado para esse público que está interessado em aprender a divulgar o seu trabalho, né? E crescer o seu trabalho e ter um alcance maior com a sua clientela. Não apenas por conta da clientela, mas eu tenho dito aqui, insistido com os terapeutas o seguinte, que quanto mais gente nos enxerga, nos vê, né, sabe que os terapeutas existem e que nós estamos por aqui, mais pessoas a gente consegue ajudar, colegas. E isso faz toda a diferença. Então, sim, é importante que você saiba o jeito certo de fazer a divulgação do seu trabalho por aqui. É importante, claro que sim, porque quanto mais gente vê você, maior o alcance do seu trabalho, mais pessoas você vai ajudar com o seu trabalho. Não é essa a função do terapeuta, não é isso que a gente sonha como terapeuta, né? Tocar cada vez mais vidas de pessoas, alcançar o número maior de famílias, de casais. Enfim, então isso tudo você pode alcançar através das redes sociais, colega. E existe sim um jeito certo de escrever, um jeito certo de divulgar o seu trabalho aqui nas redes, a fim que isso possa acontecer, ou seja, que você possa ter um alcance muito maior. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Neide, que já entrou, e para o Sérgio, é o Sérgio Itamar, que já entrou aqui também, sejam bem-vindos. O Sérgio é o nosso convidado de hoje, em seguidinha já vou chamá-lo para a gente começar o nosso papo. E daí ele vai se apresentar, mas só antecipando para vocês, o Sérgio, ele se tornou especialista em copy. O que é copy, Claudilene? Pois é, eu comecei perguntando, sabe aqueles momentos em que você não sabe o que escrever, em que falha a criatividade, ou você tem criatividade, mas não sabe como começar? Eu disse que existe técnica? Pois é. Então, o Sérgio é a pessoa que se tornou especialista nessas técnicas, sabe? De escrever, de tocar o coração das pessoas com os textos, com aquilo que a gente escreve, com o que a gente põe dentro dos nossos posts, com o que a gente coloca nos nossos textos, com os textos que a gente cria para a gente fazer os nossos vídeos, com os textos que a gente cria porque a gente vai fazer os nossos stories, com os textos que a gente cria para a gente poder criar os nossos reels. Enfim, para tudo que a gente cria aqui dentro das redes sociais, é preciso que a gente escreva, que a gente crie, né? E, como eu disse, existe
técnica. Aliás, eu tenho gostado muito de uma palavrinha que eu tenho repetido nas minhas mentorias, que é estratégia. Isso mesmo, se você é meu aluno, está me ouvindo, você sabe do que eu estou falando, né? Porque eu tenho repetido assim. Não existe por acaso aqui dentro, existe estratégia. Isso mesmo, estratégia. Então, com a estratégia certa, você vai aprendendo a escrever e a atrair o seu cliente, que é aquilo que você quer, né? Para poder alcançar o seu paciente, para poder ajudar muitas e muitas famílias. Então, vamos embora chamar o Sérgio, né? Que eu já falei demais. Enquanto eu falo, eu vou bebendo uma aguinha. Porque está calor aqui hoje no Rio Grande do Sul, não sei quantos graus está agora, mas certamente acima de 30, talvez uns 34, 35 graus, está calorzinho. Então a gente tem que ir bebendo uma aguinha. Vou colocar aqui o nosso título primeiro, antes de chamar o Sérgio, porque eu não coloquei o título ainda. Então, o nosso título de hoje é Copy, Segredos da Copy, na realidade. Segredos da Copy. Então, eu só vou fixar aqui. E já vou, então, aceitar a solicitação aqui do Sérgio para ele entrar conosco. Ok? Só aguardando. Olá, Sérgio, boa tarde. Boa tarde, olá, tudo certo com vocês? Tudo certo, e você tá bem? Tá me ouvindo bem você aí? Tô ouvindo bem. Ah, então tá bom, então. Você me ouve? Ouço muito bem. Tá. Pode continuar aí e Aham. pode perguntar o que você quiser, Tá bom, só tá? tô ajeitando um pouquinho a câmera aqui, Tá. que toda vez que a gente divide a tela, eu preciso arrumar um pouquinho a câmera. Senão só aparecem as nossas testas, né? Ô Sérgio, acho que deu uma trancadinha na sua internet, você me ouve ainda? Enquanto o Sérgio me responde, eu vou dar um oi pro Robson que está entrando. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos os que estão entrando aqui. O papo hoje é sobre como que a gente precisa escrever para a gente atrair a nossa clientela. Sérgio, a sua internet deu uma trancadinha. Você me ouve agora? Eu? Sim, tô ouvindo. Será que a Sim? internet vai... Tá, ok. Tá, agora eu tô vendo bem. Eu achei. Tá, ok. Eu achei que tinha caído Tá. a sua Não, ligação, agora mas tá tá, beleza então. tá tudo bem. Ok. Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao Terapeuta Cast, tá? Então, dentro do Terapeuta de Sucesso, a gente criou um projeto chamado Terapeuta Cast, com o intuito de receber a cada semana um convidado, para ouvir um pouco sobre a história desse convidado e também para receber um pouco das dicas desse convidado, tá? Então, nessas últimas Certo. semanas, a cada quinta-feira, eu tenho recebido um convidado aqui e a gente tem conversado com esse convidado, sempre no intuito de poder trazer algumas dicas importantes para os colegas que são terapeutas. E, claro, que as dicas voltadas para o marketing digital, porque está todo mundo aqui interessado em saber sobre isso, né? Sobre o marketing digital. Então, e daí quando a gente soube que você trabalha com copy, que você se especializou em copy, a gente pensou, nossa, o Sérgio é a pessoa ideal para vir aqui no Terapeuta Cast trazer para nós as informações que a gente precisa sobre copy. Porque, afinal de contas, você sabe que não é fácil para quem está começando, né? A maior parte dos terapeutas está começando no mundo digital. Então, para eles não é tão simples começar a escrever e já ter sucesso. Então, é preciso que a gente mostre para eles assim o caminho, sabe, Sérgio? Que a gente traga dicas para eles começarem a entender como é que a gente escreve. Mas antes, eu quero
pedir que você se apresente, porque eu já falei muito, né? Diga para nós quem é o Sérgio, onde você mora, e depois você nos conta se assim, se você já nasceu sabendo escrever tudo, se você é desde sempre especialista em copy, como é que foi a tua trajetória até aprender as técnicas do copy, tá bom? Tá, tá certo, então. Vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? Que a gente tá aí para ajudar um ao outro, então eu agradeço a vocês aí pelo convite. Bom, eu acho que todo Ok. mundo que está no marketing digital, ele precisa se especializar em algo, né? E a minha trajetória, Sim, eu gosto de um relato breve. Eu comecei desde 2015, tá? Desde 2015 comecei com criação de certo. sites, criei um curso. Na verdade, eu fiz um treinamento para criar sites, tudo. E aí comecei a vender esse serviço, tal, mas ainda não tinha muita experiência. Aí fechei alguns projetos, Aham, mas projeto a gente fecha, entrega e o cliente vai embora. Aí eu comecei a buscar aham, 2015, 2018. Eu basicamente fazia quase tudo de graça. Tudo de graça que eu quero dizer o quê? Eu não investia em mim mesmo, né? E aí eu sim, sempre buscava as coisas de graça na internet, era site aham, gratuito, aquela coisa que muitas pessoas fazem no começo. E aí então eu aham, comecei a buscar sobre me aprofundar em copywriting, tá? Copywriting. Com esse mundo de certo. copywriting eu vi outras coisas, que seria o quê? Posicionamento, e-mail marketing, tráfego pago, tudo Aham, isso comecei a me aprofundar em 2018. E todo mundo falava, assim, certo. as pessoas que trabalhavam na área de marketing, que a gente precisava investir no nosso próprio conhecimento, até porque a gente queria ter um Aham, negócio, né, lucrativo, um negócio profissional. E foi aí que eu comecei a certo. comprar, eu comprei o meu primeiro site em 2018. E tenho ele basicamente Tá. até hoje. E desde lá eu venho buscando, né, buscando me aprofundar mais. Então já Aham, fiz muitos treinamentos, mentorias, certificação, tudo nessa área que abrange o marketing digital. certo. Resumindo, eu fui para a área de gestão de tráfego, né, tráfego pago. Estudei sobre Google Ads, depois eu Aham, vim para o Facebook Ads. O que aconteceu? Tinha muito operacional, certo? Quem é gestor de aham, tráfego sabe, é muito operacional. E alguns falavam assim, tu precisa de 20 contas para te ter um salário bom, né, por mês. aham. Aí eu pensei, eu trabalho sozinho, eu ficar com 20 contas, eu acho que eu não vou conseguir. Então, o que acontece? Acho que deu uma travadinha na tua internet, Sérgio. Esperar o Sérgio voltar. Então, às vezes isso acontece, né? Como a gente está acostumado a fazer live seguida, ó, ele caiu. Vou esperar ele voltar. Daqui a pouco ele volta. E a gente pede para ele entrar de novo, tá? Mas é assim mesmo. Gente, eu tenho participado de algumas lives nessas últimas semanas e com outros colegas em outras redes. E tem acontecido mesmo, assim, sabe? Especialmente aqui no Instagram, tem caído bastante as lives ultimamente. Então, acabou de cair o meu convidado aqui, mas ele vai voltar. Ele entra de novo e a gente chama ele de novo. Bom, quem está entrando agora, seja bem-vindo. A gente hoje está falando sobre copyright. Para os terapeutas que estão começando aqui no mundo digital, talvez pareça um palavrão. Estou só organizando aqui minha câmera. Mas o conhecimento de copy, dentro do marketing digital, ele é essencial. A gente precisa conhecer pelo menos um pouco de copy se a gente quiser escrever, ok, o Sérgio está voltando, escrever e atrair a nossa clientela.
Sérgio está entrando novamente. Eu acho que agora vai. É porque eu estava em outro lugar, aí eu troquei de Tá, lugar para tá certo. continuar aqui. Para Tá? facilitar, Então, beleza. isso. Tá. Então, onde eu terminei ali foi quando eu comecei a estudar o Google Ads. Tá? Sim, Tá escutando? tô Tá ouvindo. escutando Tá. bem? Uhum, Tá. tô ouvindo. Então, eu estudei sobre Google Ads, estudei sobre Facebook Ads, mas vi que era Aham. muito operacional. Aí eu comecei a Sim, perguntar, né, todo mundo, todo terapeuta sabe o poder das perguntas. Eu comecei a sim. perguntar assim, eu queria ensinar as pessoas com que, na verdade, eu queria fazer dinheiro com o que eu Uhum. falo, né, com o que eu ensino, não com o Sim. que eu faço. Tá, aí começou a aparecer Uhum. pessoas perguntando para mim como elas criavam um curso, como elas Uhum. ensinavam o que elas sabiam para os seus clientes. Aí eu vi uma Sim. oportunidade da mentoria, né? Eu ensinar outras Certo. pessoas a darem mentorias. O Aham. que acontece? Mas como eu não me posicionava nesse meio, eu Aham. acabava fazendo as coisas mais de graça, Sim. certo? Fazer de graça. Entendi. Aí o que acontece? Depois Uhum. disso, aí começou algumas coisas a aparecerem, como mentorias, para ajudar da mentoria, né? A gente, né, conseguiu ali comprar mentoria. Sim. Depois dessa mentoria, essa última que eu fiz uma outra para me Aham. aperfeiçoar bem, porque eu gosto de dizer assim, quando eu vou num assunto, eu vou até o final, né? Aham. E aí Sim. hoje, né, para concluir a história, hoje eu como é que eu posso falar? Hoje eu começo a me posicionar como mentor de negócios online, né, com Certo. especialidade em copy, por causa Aham. dessas mentorias que eu fiz e agora eu estou fazendo esse trabalho. E no meu Sim. trabalho, né, no que eu faço, eu tenho 4 pilares, que são o Aham. posicionamento, a copy, a oferta e a estratégia de vendas online. Então, dentro desse mundo, Aham. eu consigo ajudar outras pessoas a darem um próximo passo, vamos dizer assim. Sim. Mais ou menos seria essa. Tá. E você Pode acha, falar. Sérgio, que assim, há esperança para o terapeuta que ainda não sabe se posicionar dentro do marketing digital? Quer dizer, a gente tem como aprender, tem esperança, né? Sim, para tudo tem uma esperança, né? Todo mundo, Tem eu um acho que jeitinho, né? tem, com certeza. O Sim, posicionamento, né? A gente sabe que o posicionamento ele é muito importante, né? Para você sair do sim, mar vermelho e ficar no aham, mar azul, mesmo falando a mesma coisa, né? Então, dentro aham, desse posicionamento tem as estratégias de posicionamento. E eu certo, gosto de dizer que a copy, ela é para tudo. Então, você utiliza a copy para o posicionamento, você utiliza a copy para ofertas, você aham, utiliza a copy para a estratégia de vendas. A copy, quando você faz, se você faz uma palestra presencial, se você tem uma copy bem feita, você aham, consegue um resultado bem mais excelente, né? sim, Então, todo terapeuta que está começando, ele uhum, precisa, né, criar uma copy bem feita, até porque existe 3 tipos de público, né? Eu acho que todo mundo sabe que existe um público frio, um público morno e um público quente. sabe Às não, vezes, Sérgio, nem todos sabem, nem todos. nem Então, todos vamos, sabem, a gente, porque assim, ó, aqui no Terapeuta de Sucesso, tá, a gente tem terapeutas que já trabalham no digital há um tempo, mas precisam dar um certo? up. Então, esse terapeuta Sim, vai entender essa linguagem, certo? Já tem essa sim, noção do público frio, morno e quente, e já sabe mais ou menos o que é a COP, mas precisa aprender um pouco mais. Mas tem certo. aquele terapeuta que recém está começando no mundo digital, portanto, não entende essa linguagem ainda. Tá. Entende? Então, assim, é Então, preciso a gente traduzir. Então, traduz para nós, Sérgio. Primeiro, traduz o que é copy, que é para o meu colega que está entrando aqui, que não sabe nadinho do mundo digital, entender. Não, copy é isso. E traduz o que é o público quente, frio e morno. sim, nem. Agora a gente vai entrar, a gente vai se Aham, aprofundar, é como um funil, né? A tá mesma coisa certo. o público frio. O público frio é Aham, aquele que não sabe que você tem um produto ou serviço. O público frio é uhum, aquele que ele tem um problema, mas ele não sabe que tem um problema. Ele não te uhum, segue nas redes sociais, é aquela pessoa que não te conhece, tá? Então, certo. esse seria o público frio.
que se você quiser alcançar. Tá. O público morno, ele já te segue, tá? Aham. Ele já te segue, ele já comenta, ele já compartilha na tua rede social, tá? Só Aham. que o que acontece? Ele nunca comprou um produto seu, ele nunca comprou algo que você vende, né? Se é um produto ou serviço. Por Sim. que, que ele não faz isso? Porque ele tá, ou ele está procrastinando, tá? Ou ele está Aham. procrastinando, é um perfil do público morno, ou a sua oferta, que aí naquele pilar que eu falei, a sua oferta não tá mostrando um valor percebido para ele. E aí o que, que acontece na Uhum. maioria dos casos? A pessoa fala daquilo que ela está falando, né? Está vendendo o seu produto, mas esse público morno, ele está comprando com outra pessoa, porque ele não vê Entendi. valor percebido na sua oferta, entendeu? Uhum. E o público quente é aquele público que já comprou algo seu, é aquele público que já compartilha, comenta, sempre está ali contigo, te seguindo. Uhum. Esse é o público quente. Tá? Que vem junto com a gente nas lives. Isso, vem nas lives, vem tudo. Então, dentro do Instagram, tem todo Uhum. esse tipo de público. Tá? Tem o público, Certo. muitas vezes tem um público frio, tem o público morno e tem o público quente. Aí a Uhum. questão da segmentação, que é outra história. Mas eu vou falar aqui. Tá. O que é copy? Copy, existem bastante definições, mas eu acredito que copy é uma comunicação persuasiva, de vendas ou não. Certo. Porque existe a Tá. copy que você pode fazer de convite, ou a copy que Aham. você pode fazer com uma venda, sabe? Então, existem Aham. vários modelos e estratégias, né? Como você falou, a Certo. estratégia é o que vai, né, mostrar o que você está fazendo ou não. Tá? Uhum. Legal. O que eu queria falar sobre o público frio? O terapeuta, né, a gente está falando aqui com terapeutas, o Certo. terapeuta, quando ele fala com o público frio, ele precisa especificar muito mais os benefícios para aquele público que ele não sabe que tem um problema, tá? Ele tem um problema, mas ele não Uhum. sabe que tem um problema. Uhum. Então, a gente precisa falar muito mais dos benefícios, certo? Certo. Inclusive, Sérgio, Tá. o terapeuta, via de regra, é aquela pessoa que tem um cliente que não quer ser cliente, a princípio. Então, porque assim, ó, sejamos francos, né? Via de regra, a pessoa não levanta de manhã pensando em fazer terapia. Né? A pessoa até pode levantar de manhã pensando em comprar uma roupa nova, mas terapia não. Então, é um público que não quer comprar o nosso serviço. Então, é um público que a gente, a princípio, vai interpretar como um público frio. Quer dizer que mais ainda a necessidade de uma copy correta, né? Sim, existem, como você falou no começo, existem várias estruturas de copy para Aham, cada tipo de público. Então, tem aquele público que, como você falou, não acorda querendo uma terapia. Então, como é que você aham, pode chamar a atenção desse público? Através de um problema que ele enfrenta. Então, aham, eu gosto de dizer que existem três tipos, né? Existe o problema a ser resolvido, o sonho a ser realizado e o desafio a ser alcançado. Então, certo, geralmente, a pessoa, a aham, gente tem que se identificar pelo que ela está vivendo no momento. aham, Né? Então, aí existe copies, por exemplo, problema, causa e solução. A gente fala do aham, problema, diz qual é a causa, a pessoa vai se identificar e você dá a certo, solução, que é o seu produto. Depois você faz uma aham, chamada de ação e a pessoa vai clicar no aham, link. Pode comprar direto, né, como uma oferta direta, ou você leva aham, para uma live, ou você leva para um grupo de WhatsApp. Enfim, tem certo, várias estratégias. Tá? uhum. Beleza, então significa que tem chance mesmo para o terapeuta que vai lidar com o público que não quer comprar a princípio. Sim, tá? Aham, Como eu gosto de falar, né? A copy, sempre que você vai fazer alguma coisa, você coloca a copy no meio. Por quê? Porque a copy é uma comunicação de venda. Então, se você certo, faz uma foto no Instagram, uhum, se tiver uma copy, vai aumentar a probabilidade daquela pessoa, né, querer comprar um produto seu. E aí você precisa fazer o quê? Aumentar o desejo de compra. Tá? Como que eu aumento o desejo de compra dessa pessoa? Aí você vai aham, ter que ir em algo mais profundo, que é o instinto daquela pessoa, que é o nosso instinto, né?
Então você Sim. pode ir na linha da lisonja, falar, se você quer mudar de vida, como geralmente, né, os terapeutas falam, se você quer Aham. mudar de vida, né, você pode fazer o que também? Na questão do ganho imediato, ó, você vai mudar de Uhum. vida em até 30 dias, por exemplo. São coisas que você pode fazer com que a Aham. pessoa chame a atenção dela, porque geralmente uma pessoa que quer mudar de vida, ela quer logo, né? Ela quer naquele momento. Sim. Então, Aham. você cria uma copy, né? Você que é terapeuta, cria uma copy bem específica, bem detalhada, você consegue chamar a atenção daquela pessoa. Tá? Aham. Então, sim, com certeza. O terapeuta que está começando, o terapeuta que já tem algum cliente, ele pode escalar. Então, existem Aham. essas técnicas e estratégias de copy. Certo. E você vai contar para nós algum segredo, assim, um estratégico importante, além disso que você está falando? Tem alguma carta na manga que você tem, assim, que você pode contar para nós? Olha, segredo, existem, sim, com certeza, existem segredos de Aham. você. Por quê? Porque geralmente as pessoas fazem alguma coisa dentro do Instagram e Aham. querem vender dentro do Instagram. Só que tem uma Tá. coisa muito importante a ser falada, que o Instagram é meio e não fim. Tá? Aqui a gente já vai para um outro patamar de nível de comunicação persuasiva, que é o quê? Tá certo. A mudança de ambiente. Provavelmente você já viu isso. Então, Aham. assim, você muda de ambiente. Então, no Instagram, geralmente, a gente faz uma copy de convite. Você Tá. faz ali uma técnica que é a AIDA, né? Atenção, interesse, desejo e ação. Então a Ok. gente chama atenção, vai por um interesse, faz um desejo, esse desejo é para a pessoa ir para um outro lugar, como por exemplo uma página externa. Então lá tem um Uhum. vídeo que você vende o seu produto ou seu serviço. Por Uhum. que isso é bom fazer isso? Tirar a pessoa de um lugar e botar em outro. Porque no Instagram é uma coisa muito. Uma rede social, né? Aqui as Sim. pessoas estão aqui para se socializar. E quando ela vai para um outro lugar, ela se sente exclusiva. É algo mais VIP, é só ela, e sabe? Uhum. Então aí a pessoa ouve aquele vídeo que você gravou e deixou lá com muito mais atenção do que ela vê uma live muitas vezes no IGTV, uma live como Aham. essa aqui. Então, existem essas Entendi. estratégias. Então, Se repete para você. nós o nome dessa técnica aí que você falou, é a AIDA? Isso, é a AIDA, tá? Geralmente, como que se faz? Você faz a AIDA dentro do Instagram e faz o Uhum. problema, causa, solução fora do Instagram, Certo. E a AIDA certo? significa atenção, Então, interesse, interesse, desejo e desejo ação, né? e Você chama a ação. atenção da pessoa, né? Você chama a atenção da pessoa e você prende a atenção dela com Uhum. uma identificação, né? Você se Sim. identifica com aquela pessoa. Depois você faz o quê? Um interesse, você fala um pouco do benefício do seu produto para um público frio e você Certo. cria um desejo nela, levando ela para uma outra página, que lá você vai explicar com mais detalhes, lá você vai explicar uma Aham. técnica nova, lá você vai dar uns segredos da copy, né, como a gente falou aqui, e a pessoa Certo. vai ficar curiosa. Aí você chama o quê? O Aham. instinto de curiosidade, né, que Tá. geralmente as pessoas chamam de gatilho mental. A pessoa Uhum. vai para lá e vê uma copy de venda. Então você começa desde o começo com o problema, causa, solução. A pessoa Certo. viu, você falou de um problema, se identificou mais ainda, detalhou o problema, deu uma causa, a pessoa se identifica. Então ela vai entrando, né, no contexto da vida dela. E aí tem o storytelling que você pode fazer, tudo isso. Depois que dá a O solução, que que é, o chama. que que é? Traduz o storytelling para nós. Tem como traduzir? Storytelling são histórias que persuadem as pessoas, né? Uhum. Que eu gosto de chamar assim. Histórias, Tá. vamos dizer assim, histórias que tocam, né, no coração do público que ouve aquela história, Certo. porque todos nós sabemos que uma história ela se conecta. Então essa é uma estratégia de segmentação, essa é uma estratégia de identificação. Sim. Certo? Então eu gosto de falar que eu gosto sempre de fazer isso, de levar a pessoa para um outro lugar, para ela se sentir mais, né? Por isso que às vezes as pessoas chamam por quê? Para um grupo de WhatsApp.
um Aham. grupo seleto de pessoas. Então a pessoa se sente mais VIP, a pessoa se sente mais exclusiva e ela Uhum. vai ter muito mais atenção no seu produto ou seu serviço por causa dessas estratégias, dessas técnicas que Uhum. muitas pessoas não sabem. Então, quando você faz isso, você aumenta a probabilidade de vender. Eu achei muito legal você explicar que o Instagram é um meio e não um fim. Porque, assim, eu já ouvi assim, de vários colegas dizerem assim, não, mas não adianta postar lá no Instagram, não rende cliente lá. Mas agora você trouxe um segredo, quer dizer, o Instagram ele é meio, não é fim. Então, se você tem a estratégia certa, você vai utilizar sim o Instagram como meio, né? E trazer Isso o seu mesmo. cliente para o individual, através de uma outra plataforma. É isso, né? Isso mesmo, exatamente isso. Uhum. Porque você sabe que o Instagram, como a gente falou, ele é um meio. Então ali é uma rede Aham. social, não é uma rede comercial. A gente usa como comercial, Sim. mas não é uma rede comercial. É uma rede mais Aham. social, muito mais social do que Sim. comercial. Então a gente tira a pessoa dali e coloca em outro lugar para que ela veja ali mais o seu vídeo. E ali você vai vender, Aham. certo? No Sim. Instagram você vende o convite para ir para outro lugar. Lá no outro lugar Sim. você vende o seu produto ou seu serviço. E para isso existem, né, vários modelos e técnicas para ser usado. Como eu falei, ainda você chama atenção, cria um Aham. interesse, um desejo, chama a pessoa para um outro lugar. Em outro Né? lugar. Então, o colega que está aqui ouvindo ou que vai ouvir depois, você vai entendendo então o segredo, colega. Por que, que a gente faz algumas postagens aqui no Instagram, chamando vocês para o YouTube, chamando vocês para o Zoom, levando para o grupo do WhatsApp. Agora o Sérgio contou o segredo. Então vai aprendendo aí, colega. Isso você precisa fazer também. Aprender a usar essa estratégia, né? Assim, Sérgio? É isso mesmo. E para a gente fazer essa estratégia, é muito bom ter o seu site próprio, né? É muito bom ter o seu site próprio, porque aí você cria uma página, você coloca um vídeo dentro dessa Sim. página e vende por lá. Uhum. Tá? Quem não tem um site ainda, que não tem a possibilidade de ter um site, tem sites gratuitos que conseguem Sim. pegar o link do YouTube e colocar ali naquele site e você consegue criar uma página bem legal. Tá? Mas essa é uma estratégia bem interessante de se fazer. É muito legal saber. Deixa eu ver quantos ainda estão aqui conosco. Às vezes o pessoal só entra e sai. Sérgio, esse horário que a gente está fazendo a live é um horário em que os terapeutas estão trabalhando. E eu sei disso. Mas, assim, para nós, é um horário que a gente consegue adequar para poder fazer, né? Então, o que, que a gente faz? Além de postar aqui no Insta, na divulgação no dia anterior, eu também já divulguei nos grupos de terapeutas. Eu mando também nas minhas listas de transmissão. E quando a gente termina aqui, eu vou deixar salvo e eu divulgo a, a live salva, né? Na lista de transmissão, nos grupos, e a gente posta na segunda-feira no YouTube. Que a gente também tem o canal do Terapeuta de Sucesso lá no YouTube, é um canal novo. Mas a gente está postando lá toda segunda-feira de noite, entra o Terapeuta Cast. Então, assim que a gente está começando o trabalho no YouTube, e aos pouquinhos os terapeutas vão vendo. Então, daí durante a semana eu vou compartilhando para o pessoal ir vendo, né? Então, se você está Sim, nos ouvindo aqui depois e ficou com dúvida, quer fazer uma pergunta, pode colocar nos comentários, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, se você está nos vendo no YouTube. Deixe seu comentário aqui que a gente vai ver e a gente vai enxergar e responder, tá? Porque eu acho que esse é o interessante, né, Sérgio? A gente poder levar o conhecimento, sim. sim, E ajudar o povo a começar a trabalhar aqui no digital. Porque, afinal de sim. contas, esse é o mundo atual, né? Então, a gente precisa trabalhar aqui. Quem não está no online está deixando dinheiro na mesa, como se fala, né? Porque o online Exatamente. você consegue, né, você que é terapeuta pode fazer várias estratégias, como por exemplo, o que eu Aham. sempre ouço nas mentorias que eu faço
é que toda pessoa, ela precisa do quê? De um e-book para mostrar o seu trabalho, sabe? E um Aham. terapeuta, quando ele cria aquele e-book, as pessoas vão vendo que aquela pessoa tem um trabalho, ela começa a ganhar o quê? Autoridade, Sim. certo? Ela começa a ganhar autoridade, por quê? Porque as pessoas vão vendo o livro, vão gostando, e Aham. como eu sempre falo, né, e como a gente vê, o e-book também é uma estratégia de e-mail, porque você chama a atenção do cliente pelo tema, certo? É o tema que chama a atenção, a pessoa Certo. se identifica, né, e vai, baixa o livro muitas vezes gratuito, né, Uhum. para atrair mais clientes, mas depois dentro do livro já existe uma cópia específica e lá no final você vende o seu produto ou o seu Aham. serviço. Então é interessante sim, E é uma ter um estratégia de e-book, um livro. e-mail. Foi isso que você colocou, né? Foi Isso, é uma isso? estratégia que você cria, né? Cria ali o Aham. e-book, isso aí dá de fazer no Google Drive, dá de fazer, Sim. cria a cópia Sim. certinho, e no final do e-book fala um pouco do seu serviço de terapeuta, e Uhum. ali coloca um link para entrar para um WhatsApp, ou ver algum vídeo, alguma coisa nesse sentido. E ali Uhum. você aumenta também a probabilidade de fazer uma venda dentro do e-book e ser conhecido, né, como um terapeuta. Né? E o É muito legal a e-mail, dica. né? E o e-mail, o que, que acontece? Você pode fazer uma página de captura, né? Captura o e-mail Aham. da pessoa e depois você fica enviando e-mails com o seu produto, com o seu serviço. Né? Eu falo produto, mas um Aham. produto digital, né? Que às vezes o terapeuta pode ter um Sim. produto, Sim. né? Ele pode Aham. também vender. Sim. Uhum. Então, essas já estão estratégias, né? Estratégias com copy. O e-mail Aham. também tem que ser com copy, e aí fica tudo interessante. Né? No e-mail, existe uma estratégia que é segmentação, engajamento e oferta. Depois tem follow-up Tá. e tem esse modelo, né, de estratégias que a gente utiliza. Então é Tá. bem cheio assim, de estratégias. Então, o E que, de que eu gosto de detalhes, falar? né? Sim, muitos detalhes. Aham. É muito bom quando você entende do modelo de negócio da pessoa, porque um terapeuta Aham. não é o mesmo que o outro terapeuta. Então, às vezes, uma copy para um não serve para o outro. Às vezes, um É já tem verdade. até lista de e-mails, às vezes, o outro já não tem. Um Aham. quer atrair um público que é um público de high ticket, que fala, né? O outro já quer qualquer outro público. Então, existe copy para tudo isso. Tá? Aham. E a copy, ela é uma coisa que você utiliza para tudo. É na palestra que você faz presencial, é na negociação. Se você Uhum. entende da copy, que eu gosto de falar, copy comportamental, que vai no instinto, vai no límbico, vai no neocórtex, ou nos hormônios, né, que é a dopamina, serotonina, endorfina. Tudo isso você consegue fazer com que a pessoa, nossa, eu preciso desse produto ou serviço. Uhum. Então, é como você falou, é bastante cheio de De detalhes, né? detalhes. Ou seja, a copy, uma boa copy, ela é fundamental. É fundamental. Eu posso dizer assim que sem uma boa copy eu não vendo na, no online, eu não consigo vender no online sem uma boa copy nas redes sociais. Olha, o que eu digo para ti, o que é? Você até consegue vender, tá? Porque às vezes você Uhum. pega alguma demanda reprimida. Então você pega aquela demanda Tá. reprimida, você vende, 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 e aí depois começa a cair. E aí, se Aham. você tem uma copy, você não, está caindo o volume de vendas, então eu tenho que fazer um outro estilo de copy. Aí você pode fazer uma copy Certo. de mistério, uma copy de promessa, causa, solução, que aí é a estrutura. Então, Aham. existem esses modelos, entendeu? Existem esses modelos para cada fase do ciclo de um modelo de negócios, né? Tem aquele Aham. modelo de negócio que está começando, tem aquele que está em crescimento, aquele que já está na maturidade e depois aquele que já está caindo. Aí ele tem que fazer a volta e começar de novo. E aí a gente só, vamos dizer assim, só entendendo o modelo de negócio da pessoa que você consegue ajustar uma estratégia, ajustar uma copy Aham. legal. Enfim, é Uhum. bastante coisa a ser analisada, né? Entendi. Ô Sérgio, e vamos dizer, vamos supor que eu tenha aqui depois alguns terapeutas ouvindo as suas explicações que fiquem interessados em saber mais.
Essa pessoa pode entrar em contato com o Sérgio, pode ser através daqui do Instagram mesmo. Pode ser, não tem problema não. Pode mandar pergunta que eu vou responder, né, Tá. com aquilo que eu sei, né, desde 2015 fazendo Uhum, isso, né? uhum. Então, o que eu gosto de dizer é que hoje eu estou me posicionando melhor. Hoje eu estou me posicionando Certo. como um mentor de negócios Como online mentor. Aham. é, com especialidade em copy. Por Uhum. quê? Porque o que eu ouvi de alguns mentores é que você precisa de se posicionar em alguma coisa, mas especificar outra. Porque senão, a gente. O marketing digital? Tu é mentor de negócios online, mas o que? A nossa Aham. mente, ela precisa de especificidade, né? Sim. Senão ela fica muito abrangente. O que é isso? Né? Ela fica Aham. no vácuo, como se fala, né? E aí eu já gostaria de falar também que com estratégias de copy, você consegue, vamos dizer assim, deixar a pessoa no vácuo para você colocar um outro argumento de persuasão, sabe? Então, Certo. quando, por exemplo, você fala assim, sabe aquele momento em que você... Então, quando eu digo sabe aquele momento, na mente da pessoa, ela vai procurar alguma coisa para preencher aquele vazio. E aí é onde você pode colocar um argumento de vendas, uma identificação. Então, são Aham. detalhes, sabe? São padrões, né? São argumentos que a gente faz. Entendi, Sérgio. Gente, o Sérgio e eu entramos numa mentoria juntos há algumas semanas atrás, né, Sérgio? Porque os mentores Isso. também têm mentores. Então a gente entrou numa mentoria com um mentor super joia. Foi muito estimulante para nós, né? Então a gente se conheceu por conta dessa mentoria que a gente fez junto. Mas nós também somos mentores, eu e ele. Eu tenho trabalhado com mentoria com os terapeutas, Sérgio, já faz mais ou menos um meio ano agora. Então a Legal. gente também está aprendendo. Mas, gente, o Sérgio também é mentor. Então, quando a gente encerrar a live em seguida, eu vou deixar salvo aqui. Vou colocar, vou marcar o Sérgio aqui para vocês poderem ter o contato dele. No caso, se vocês quererem ter mais informações, mesmo para se informar sobre a mentoria sobre copy, porque eu já vi, Sérgio, que você tem material que você andou divulgando, de vez em quando eu vejo que você divulga. Então, se os colegas quiserem aprender um pouco mais sobre copy, eu indico darem um oi para o Sérgio e, de repente, quem sabe até entrar numa mentoria dele, né? E você tem coisas que você oferece que daí não é a mentoria completa, mas é um material mais específico, né? Enfim, estou dando um toque para os colegas que quiserem se inteirar um pouco mais, né? E saber um pouco mais. É isso aí, né, Sérgio? Sim, é porque assim, às vezes a pessoa, por exemplo, eu tenho a mentoria de copy, de comunicação persuasiva para Instagram, né? E também tenho a Certo? Despertando Copywriters. E também tenho uma que aí abrange esses quatro pilares que eu coloco no meu Aham. negócio, né? Que é o posicionamento, a pessoa quer se Uhum. posicionar, a oferta, né? Como fazer uma oferta mais atrativa, estratégias de vendas online, que aí é toda essa que eu falei de tirar a pessoa do Instagram e ir para outro lugar, numa página, eu falo nessa linha de Certo? mentoria, que é estratégias de vendas online, entre outras, e Aham. também a copy, né? Que a copy que é a base de tudo isso, É o certo? carro-chefe. E isso é o carro-chefe. Então, eu me especializei também em copy, então eu passo isso nas mentorias, enfim, tudo isso é válido. Porque às vezes, pode falar, pode falar. Eu só ia dizer assim que é muito bacana esse trabalho que você tem feito, né? Que você está fazendo, porque a COP realmente é um diferencial. Talvez os colegas que estejam ouvindo aqui não entendam assim por que a COP é um diferencial agora. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho, a gente já entende. Nossa, é mesmo diferencial. E a gente tem Verdade. desejo de aprender mais. Sim. Porque a copy, ela fala de pessoas, né? Sim. Não é uma ferramenta que você compra, não, é de pessoas. Então, tem pessoas que precisam escutar alguma coisa que se identifiquem. Outras já querem um Sim. sonho, alcançar um sonho. Outras querem um Aham. desafio, né? Então, tem isso que muitas vezes as pessoas não falam diretamente, né? Como você Aham. falou, as pessoas, o Instagram não adianta postar nada, mas quando eu não sei o porquê,
aí eu falo esse tipo de coisa. Entendeu? Sim. Agora que você sabe que ele é um meio e não um fim, aí você sabe a explicação. Então Aham. você vai fazer agora o quê? Uma copy mais consciente. Ah, eu vou fazer uma copy de convite, levar para outro lugar. Aham. Também não quer dizer que você não vá vender pelo Instagram, né? Não quer dizer isso, mas a probabilidade e aumentar a probabilidade de venda é levar para outro lugar, chamar, ó, pede o link no inbox, ou vai na minha bio, entre no meu grupo de WhatsApp, Aham. e tipo de coisa. Então, tem tudo esse modelo de negócios. Ótimo. Sérgio, eu estou olhando aqui a hora, a gente está caminhando para o final, tá? Tá? Então eu quero te agradecer novamente, porque você aceitou o convite para estar aqui conosco hoje. Quem sabe a gente faz num outro momento, né? Algum tema dentro desse assunto. Eu vou depois sondar com os meus colegas, porque eles estão sempre me questionando, né? Sempre perguntando. Eu tenho feito lives para eles, tenho feito mentorias, tenho trazido informações dentro dos grupos do WhatsApp. Então eu vou sondando com eles. De repente, se você se dispuser, a gente pode conversar num outro momento, trazendo, né, mais informações, porque eu tenho muito interesse que os colegas entrem aqui de cabeça, sabe? No Sim. mundo digital. Porque eu já entendo, eu já trabalho aqui há mais tempo, eu já entendo que aumenta bastante a nossa clientela, e quando aumenta a nossa clientela, é claro que a gente está tocando a vida de muito mais pessoas, né? Levando o nosso conhecimento, o nosso apoio, o nosso auxílio para muito mais pessoas. Então, é um meio muito bom, e a gente tem que vir para cá. Sim. Não, pode falar sim, tá? Pode me chamar outras vezes. Também não é só copy, né, que eu tenho Uhum. conhecimento, como eu falei, é o posicionamento, que é muito importante. Certo? Às vezes tem essa questão da pessoa, muitas vezes, fazer uma copy para um público que não é o público ideal para ele naquele momento, certo? Uhum, Também é tem essa verdade. questão, né? Você vai fazer uma oferta, não sabe como fazer uma oferta mais persuasiva, tá? Uhum. Tem outras estratégias também, então pode fazer, né, que eu vou falar, Tá bom. tranquilo, não tem problema não, tá? Então, tá bom. Então, eu te agradeço. Muito obrigada. Quem está Eu que assistindo agradeço. depois, quem está assistindo depois, faz favor de ir no aviãozinho e manda para um colega, porque daí você compartilha, né? Ou marca o colega aqui nos comentários, para poder o colega vir aqui assistir, porque é um assunto muito importante para quem está entrando no mundo digital. Eu agradeço, então, você que está aqui comigo, agradeço você que está nos vendo depois. Neide, só me dá um ok se você está aqui e faz um print. Sérgio, podemos fazer um print? Eu gosto de fazer um print para a gente poder postar o print feito. Neide, você está aqui comigo ainda? Tem coraçõezinhos, então nós temos alguns colegas que estão vendo aqui. Então, Isso é muito legal. Obrigada, gente. é, Façam um print aí para nós, tá? E postem o nosso print ali no feed de vocês. Isso, Neide, o print, faça para nós um print, então. Nós vamos fazer cara de gente feliz, você faz um print e o pessoal faz um print também, posta no feed, posta nos stories, marca a gente, que a gente vai lá deixar coraçãozinho para vocês e agradecer, tá? Vamos fazer cara de gente feliz, Sérgio, para fazer um print, então. Aham. Acho que deu? deu, acho que deu tranquilo. Aham. Obrigada, então, viu, Sérgio, novamente. Obrigada, Eu que agradeço, pessoal. Até a eu que próxima. agradeço. Ok. Então, para os colegas, até a próxima semana com mais um Terapeuta Cast. Beijo para todo mundo. Fomos. Tchau.